Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos todos que estão em casa acompanhando esta Santa Missa, a história de Israel é uma história de salvação, porque ela é, antes de tudo, a história do relacionamento de Deus com o seu povo. Durante toda esta semana, na primeira leitura, nós ouvimos o relato da vocação e da missão de Moisés. Como o Senhor escolheu aquele punhado de gente para fazer deles o seu povo, para estabelecer com eles uma aliança. Na história daquele povo, vimos como o Senhor providenciou bons pastores para conduzir o povo a Deus e ensinar o povo a adorar e a servir o Senhor. Abraão, Isaque, Jacó, o próprio Moisés. Israel não é o povo de Deus porque tem uma terra. Israel tem uma terra porque é o povo de Deus. É o contrário. Porque fez aliança com o Senhor, porque se comprometeu a viver e cumprir todas aquelas cláusulas. Sem o dom da lei, o dom da terra não tem sentido. Todavia, o povo descumpriu a aliança. O povo se tornara um povo rebelde, de coração duro e incircunciso, como tantas vezes vão denunciar os profetas. E os pastores? Os pastores se tornaram mercenários, satisfazendo-se a si mesmos, e por causa da sua má conduta, deixou com que o rebanho se perdesse. E então o Senhor se manifesta por meio do profeta. Ai dos pastores. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho da minha pastagem, diz o Senhor. Eis que eu mesmo vou verificar isso entre eles. Esses pastores em Israel não são apenas os líderes religiosos, mas também os líderes políticos, que fizeram alianças espúrias contra a vontade de Deus, como nos relatam os profetas. Todo aquele que governa recebe de Deus o dom de governar. Apenas na nossa sociedade pagã é que se compreende que o poder emana do povo. Numa sociedade cristã se compreende que o poder é divino, que o poder emana de Deus, e é Deus quem concede o dom de governar. Porque, em certa medida, governar é pastorear. Aqueles a quem o Senhor confiou o seu poder de governar e de dirigir o povo, se encantaram com os bens da terra, se encantaram com as coisas que encontraram e se esqueceram da fidelidade à aliança com o Senhor, que é o doador de todos os bens. Sem Ele, nenhum dos bens tem sentido. A isto nós podemos dar o nome de corrupção, como nos ensina Santo Tomás de Aquino. Um coração corrompido pelos bens ou pela vaidade, que é filha da soberba, não consegue encontrar em si um lugar para Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas. O homem só consegue ser livre em relação às coisas, aos bens, aos apegos mundanos, inclusive aos poderes deste mundo, se ele ama a Deus acima de todas as coisas e obedece às suas leis e seus mandamentos. Olhando esse quadro de coisas com o qual o povo se comprometeu com o Senhor pelas cláusulas da aliança, e esta mesma aliança que este povo infiel pisou com os pés, o Senhor, pela fidelidade do seu nome, vendo a infidelidade dos pastores, diz, por meio também do profeta Jeremias: dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com sabedoria e inteligência. Tal sabedoria e tal inteligência é aquela que ouve da boca de Deus
e que seu espírito suscita no coração. Essa sabedoria e inteligência são dons espirituais de um coração que é pequeno e humilde diante de Deus e diante dos homens, que não se cansa de andar à procura do Senhor, noite e dia, até encontrá-lo, como o povo do Evangelho. Esta inteligência não é aquela desprezível inteligência do jeitinho brasileiro, que encontra meios e subterfúgios. Esta sabedoria não é aquela sabedoria dos livros, dos compêndios. Esta sabedoria e esta ciência só podem brotar de um coração rendido e humilhado, acostumado a ouvir a sabedoria divina no silêncio, para apreender com a inteligência as coisas mais altas e sábias e divinas, e desse modo poder comunicá-las ao rebanho, dando ao rebanho comida. Pastor é aquele que dá pasto, aquele que dá comida. Tais são os pastores que o Senhor procura. Olhamos para os nossos pastores, e me incluo entre eles. Estamos ainda muito distantes. E o que dizer dos maus pastores, que se aproveitam das ovelhas do rebanho de Cristo? Vós bebeis o leite, vós vos vestis de lã, matais as reses mais gordas e as sacrificais. Não tratais a doente, a ferida não curais. Vós não fortalecestes as ovelhas fracas, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais. A todas tratais com violência e dureza. Esta grave censura do Senhor aos pastores de Israel por meio do profeta Ezequiel é uma censura atemporal. Penso aqui nos maus padres, naqueles que depenam os fiéis e arrancam tudo, até a última moedinha da viúva. Aqueles que só pensam no seu descanso e no seu lazer e abandonam os fiéis sem o atendimento, sem os sacramentos. Aqueles que vivem uma vida dupla. Ou pior ainda, o que dizer do escândalo daqueles que, mesmo tendo sido afastados do ministério sacerdotal, continuam por aí, se dizendo sacerdotes em exercício, para enganar, ludibriar e arrancar dinheiro das pessoas. Tem muito disso. Bom, são maus pastores. São maus pastores. Eles existiram em todo o tempo, desde o antigo Israel. Em toda a história, tivemos o mau exemplo dos maus pastores. E o nosso tempo não é exceção. Não rasguemos as vestes quando encontrarmos os maus pastores. Rezemos por eles. Precisam muito mais da nossa oração do que do nosso escândalo. É por isso que o Pai envia o Filho, o bom pastor, como cantamos no Salmo de Meditação. Qual é seu nome? Seu nome é Senhor, nossa justiça. Se os maus pastores não conduzem o povo, eis que o Senhor mesmo virá e o conduzirá. Então chegaram os dias do Messias, predito por Isaías e Jeremias e todos os profetas. Eis que veio o Senhor apacentar e reunir o seu povo, todas as ovelhas que foram dispersas, não só há 2000 anos atrás, mas agora mesmo o Senhor reúne o seu povo. Ele, dizia São Paulo aos Efésios, é a nossa paz. Ele derrubou o muro que separava os puros dos impuros, os patrícios dos estrangeiros, os judeus dos pagãos. Ele é o bom pastor, enviado pelo Pai para reunir em si, por meio do seu mistério pascal, um só homem novo, ou seja, o homem novo perdoado pelo Pai através da cruz de Jesus. Seja esse homem
patrício ou estrangeiro, judeu ou pagão, homem ou mulher. Aquele que renasce de Cristo pelo mistério da sua cruz, se torna nele uma criatura nova, um homem novo. Por isso a igreja é una, porque entre outros tantos motivos, ela é mãe e mestra da unidade e congrega no seu seio os filhos de Deus dispersos, os homens, os mais diferentes entre si, de todas as classes, nações e línguas. Por isso mesmo, só o Cristo é capaz de estabelecer a paz, porque a paz só pode ser fruto da reconciliação do homem com Deus operada em Cristo. É por esse motivo que os muitos tratados de paz que os países fazem entre si acabam falindo. Só o Cristo é a nossa paz, e é por isso que nesse tempo pagão não há paz, porque não há Cristo. A igreja, irmãos, é o âmbito no qual o Senhor convoca as suas ovelhas, chamemos a igreja de redil. É o âmbito no qual Cristo convoca e forma as suas ovelhas e também aqueles que agirão em seu nome para pastorear o seu povo. Assim como no Evangelho de São Marcos, Jesus primeiro chama aqueles que ele vai formar para poder estarem consigo, depois os ensina, depois os envia, depois os recebe de volta para que eles prestem conta de sua missão. Assim também na igreja, o Senhor chama alguns para serem pastores do povo, são os padres e os bispos. E você, filhão, vai ser um pastor, vai ser um bom pastor do povo de Deus. Logo, logo vai ser ordenado diácono e depois logo, logo vai ser ordenado padre. Vai receber esse grave encargo de conduzir o povo de Deus para o encontro com o Senhor. A gente tem que rezar por ele. Precisamos acompanhar aqueles que o Senhor escolhe com as nossas orações. Essa prestação de contas vai se dar no fim da nossa vida, quando nós todos encontraremos com o Supremo Pastor e Juiz das nossas vidas. Eu fico pensando, eu medito muito na oração sacerdotal de Jesus. Quando ele rezando por nós, diz assim, não perdi, rezando ao Pai por nós, diz assim, não perdi nenhum daqueles que me deste, a não ser o filho da perdição. Aí que eu rezo mesmo por vocês. Porque o dia que eu for me encontrar com Jesus, ele vai me pedir contas de cada alma que ele me confiou. Assim como a cada pai e a cada mãe, ele vai pedir contas das almas dos seus filhos. E aí, como é que vai ser? Para o pai e para a mãe é mais fácil, são 2, 3, 4, 5 filhos talvez. Para o padre, né? Bom, o Evangelho nos mostra que a missão ela é sempre maior do que a força que os discípulos têm. Eles chegam cansados, esgotados. Por isso o Senhor os chama para irem com Ele para um lugar afastado e para descansarem um pouco. Isso tem muitos significados. O primeiro e mais imediato significado é o necessário repouso para recuperar as forças. O descanso. Para que serve o descanso? O descanso não serve primeiramente para nós ou para os nossos interesses pessoais e particulares. Tudo em nós deve estar ao serviço dos outros, ao serviço de Deus. Também o descanso que tenho somente a mim como finalidade é um descanso infrutífero. Por que eu tenho que descansar? Eu tenho que descansar para poder amar mais. Eu tenho que descansar para poder servir mais. Por isso a preguiça é um vício. A preguiça é a renúncia de servir e de amar. Por isso a preguiça é um vício. Recusemos a preguiça, renunciemos à preguiça com toda a força do nosso coração. Depois, o segundo significado do descanso é a oração. Quando rezamos, descansamos. Quando é que um pastor se torna um mau pastor? Quando é que um pastor abandona suas ovelhas? Ou ao invés de pastoreá-las, se torna um mercenário? Ou foge? É quando ele para de rezar. Quando é que acontece uma separação de um casal? No dia que o casal foi assinar o divórcio no cartório? Quando é que um padre deixa de ser padre? No dia que ele abandona a batina? Não. No dia que para de rezar. Ali ele perdeu o seu sacerdócio. Ali aconteceu uma separação. Certa vez, um amigo pessoal do Papa Paulo VI, um filósofo chamado Jean Guiton,
conversando, dialogando com o Papa, disse para o Papa: o padre vale o que valer a sua oração. Se o padre não reza, ele não vale nada. O mesmo vale para você. Santo Afonso Maria de Ligório diz assim: quem reza se salva, quem não reza se perde, se condena. Você acha que você é bom? Você acha que você é bom? A gente acha que a gente é muito bom, né? Mas não somos bons. Porque o pecado, ele turva a nossa razão, que impede com que nós vejamos com clareza a vontade de Deus. Você só pode chegar a ser bom um dia se você partir agora para encontrar o Senhor, onde quer que Ele esteja, com aquela mesma decisão daqueles homens e mulheres do Evangelho, que saíram de todos os lugares e foram para onde Jesus estava. Eles tinham sede de ouvir o Senhor. Não se pode ter preguiça, não se pode adiar a oração. A oração, ela é a nossa tarefa mais urgente, é a mais urgente tarefa da missão da igreja. A mais urgente tarefa da missão da igreja é rezar. Não é sair fazendo coisa, passeata, procissão, essa coisa arada toda. Certa vez, numa viagem apostólica, de São João Paulo II, o então cardeal Ratzinger, que depois também se tornou Papa Bento XVI, entrou no quarto onde estava São João Paulo II para falar com ele, e São João Paulo II estava rezando o breviário. E aí o cardeal Ratzinger disse: santidade, o senhor tem que descansar. E o Papa então disse para o cardeal Ratzinger: eu ainda tenho que rezar. Eu ainda tenho que rezar. Veja a gravidade da impostação. E aí Bento XVI, ele relata esse fato, e ele conclui seu relato dizendo: João Paulo II entendeu a urgência da sua missão. Só um homem que entende a urgência da missão reza. Veja a gravidade da impostação, da necessidade da oração. Jesus no Evangelho vai dizer: sem mim nada podeis fazer. E o breviário que rezamos, ele vai anotar lá como título do Salmo 126, o trabalho sem Deus é inútil. Nós não somos pastores em nome próprio. Somos enviados em nome daquele que é o único e verdadeiro pastor, que cura as feridas e os cansaços, e nos apacenta por meio dos legítimos pastores. Também é dele a tarefa de espantar os lobos e espantar os mercenários. E ele o fará. Depois, um outro aspecto muito importante do descanso é a confiança. Precisamos descansar o coração confiando em Deus, porque nós podemos achar, e por muito tempo nós achamos, que era o nosso muito fazer que fazia o reino de Deus crescer. E isso nos deixava pomposos, vaidosos, como um pavão vaidoso. Nossa, era uma multiplicação de encontro, de reunião, de coisa, uma fazeção de coisa, que não parava de nada e por nada. Então veio a pandemia. Veio a pandemia e nós tivemos que parar tudo. Parou o encontro, parou a reunião, parou a fazeção de coisa. O que restou? Só o essencial. Só a Eucaristia e a confissão. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é bom. O Senhor nos obrigou a ver que nós não somos os protagonistas. Nós não somos os protagonistas, mas é Ele. O bom pastor é Ele. Então, irmãos, descansemos. Descansemos no Senhor e confiemos. Ele é Senhor, Ele é o bom pastor. Vamos juntos, vocês e eu, na direção do Cristo que vem ao nosso encontro? Olhemos juntos para aquele cuja morte rasgou o véu do templo, aquele que está junto do Pai em nosso favor e nos carrega em seus braços, aquele que faz de nós em si mesmo um só templo vivo. Nós não estamos aqui? Não estamos justamente onde o Cordeiro imolado abre o céu acima de nós com o seu sacrifício vicário para nos introduzir nas moradas celestes? Nós não estamos aqui justamente no zênite do tempo e do espaço
que se interpenetram de eternidade e que trazem o céu sobre a terra? Aqui, disse Ratzinger, é o ponto de virada do processo da redenção. O bom pastor coloca a ovelha nos ombros e a leva para casa. Você sabe o que é a morte? Você sabe o que é morrer? Certa vez eu estava fazendo um trabalho para um professor, tive que ler um livro chamado Introdução ao Cristianismo, escrito por Joseph Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI. E ali eu encontrei a mais bela descrição da morte. O que é a morte para o cristão? Para o cristão, viver é morrer. Porque para o cristão viver é viver com Cristo. É caminhar durante toda a nossa vida, tendo como companheiro de caminhada aquele que é o nosso bom pastor. Aquele que nos toma nos braços e nos carrega quando somos a ovelha cansada. É aquele que nos alimenta e nos robustece quando as nossas forças falham, que cura as nossas feridas quando nós somos a ovelha ferida. É aquele que vem ao nosso encontro e nos reconduz ao bom caminho quando somos a ovelha desviada, quando nos perdemos do caminho. E ele nos acompanha durante toda a nossa existência. Então, quando termina a nossa jornada nesse mundo, diz Ratzinger, aquele que nós não podemos suportar como juiz, porque é juiz dos vivos e dos mortos e virá para julgar os vivos e os mortos, nos chama a si e diz a nós: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde o início dos tempos. E então, como ele disse aqui, ele nos toma nos braços e nos leva para casa. Isso é morrer. É a coisa mais linda que existe. Porque morrer é partir para estar com Cristo. Como disse Santo Irineu de Leão, como disse Santo Inácio de Antioquia, como disse São Paulo, morrer é partir para estar com Cristo. Para aqueles que estão com Cristo, diz o Apocalipse de São João, já não existe mais dor, nem lamento, nem tristeza, porque passaram todas as coisas antigas. E no Cristo, somos criaturas novas, porque Ele faz novas todas as coisas. Quando eu meditava esta homilia, me lembrei de um canto que a gente cantava na época de grupo de jovens, canto antigo. Quero dizer meu sim como tu, Maria, quero dizer meu sim como tu um dia. E me inspirou esse canto uma oração, que a Virgem Maria, caríssimos irmãos e irmãs, sempre dócil ao projeto do Pai, com o coração sempre aberto para fazer a vontade de Deus, nos ensine também a sermos ovelhas dóceis do rebanho de Cristo. E a nós, pastores, nos ensine a docilidade de alma e a abertura de coração, para aprendermos com o seu sim generoso, a sermos boas ovelhas do rebanho de Cristo e bons pastores de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.